é Sopaloca e eu estou aqui para vos falar das leituras de maio de 2026. No mês de maio li muitos livrinhos, fiquei contente com algumas leituras, com outras mais ou menos, mas vou ver se isto não demora muito tempo, se eu consigo gravar o vídeo assim de forma a que seja mais rápido, porque não sei que barulhos vou encontrar por aqui. Vocês sabem que eu fico completamente desconcentrada quando ouço barulhos, então hoje está menos calor, portanto essa parte ajuda, mas a parte dos barulhos não sei, não vou poder controlar essa parte, portanto, sem mais demoras digo-vos já que no mês de maio eu li 12 livrinhos, li 2 livros em papel, li 5 e-books, ouvi 5 audiobooks, no total li 3.756 páginas, sim, porque li muitos livrinhos, mas tinham poucas páginas, ou a maior parte deles tinha poucas páginas, portanto não li assim muitas páginas no mês de maio, mas sim, li muitos livrinhos, sim, houve leituras de 3, 4 e 5 estrelas, mas sem mais demoras vou-vos então contar o que é que eu andei a ler no mês de maio. Antes de começar a falar das leituras, digo já, porque senão depois esqueço-me, que li livrinhos em espanhol no mês de maio para o projeto Maio Águia Espanhol da Compi Ana Lopes, portanto fica já aqui esta informação porque depois posso me esquecer quando estiver a falar das leituras, mas sim, dediquei uma parte do mês a livrinhos de autores espanhóis para participar neste projeto que eu gosto muito de participar. Além disso, no ano passado li poucos livrinhos em espanhol, li menos livrinhos em espanhol do que aquilo que eu estava à espera e por isso gostei muito também de participar neste projeto. Vou começar então pelas leituras de 3 estrelas, com 3 estrelas um audiobook, Dead in the Water. Temos aqui a história de um homem que esteve quase a morrer por afogamento, entretanto esta quase morte despertou-lhe aqui umas memórias e depois ele acha que para conseguir lembrar-se de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, ele vai ter que morrer outra vez, ou quase morrer outra vez, porque ele não chegou a morrer da primeira vez, portanto, e da segunda também não tem intenção de morrer, portanto, ele tenta estar outra vez num período de quase morte para reavivar memórias. Eu ao princípio estava a gostar da história, até estava a estar a história interessante, mas isto depois, esta parte aqui das mortes, isto começou-me aqui a dar volta aqui à cabeça, depois sim, eu a parte das memórias percebo que nem sempre nos lembremos de tudo, eu também às vezes tenho muita dificuldade em lembrar-me de partes da minha vida que não vivi assim há tanto tempo para já as ter completamente esquecidas, portanto essa parte da memória não me fez grande confusão, mas depois esta parte aqui desta quase morte e depois aquilo que ele vem a descobrir, não sei, não me conquistou por completo a história e por isso acabei por só lhe dar 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, Maite, um livro que está relacionado com a ETA. Eu tinha algumas expectativas, apesar de ter visto avaliações menos positivas. É do autor de Pátria e por isso também tem aqui uma relação com a ETA, mas eu esperava que esta relação fosse maior do que aquilo que realmente foi. Temos aqui a história de 2 irmãs, já não se viam há uns anos, entretanto a irmã, já não me lembro se vivia nos Estados Unidos, no Canadá, não sei, veio visitar a outra irmã, depois há por aqui as histórias das 2 irmãs e pelo meio há a morte de Miguel Ángel Blanco, que foi assassinado pela ETA. Lembro-me de ter visto a história desta morte no Desafio ETA e fiquei completamente horrorizada porque o rapazinho era muito jovem, foi raptado, havia muitas manifestações para libertarem esta pessoa, entretanto a morte foi completamente horrível. No documentário diziam que ele tinha ficado com a cara queimada de tanto chorar, portanto as lágrimas ao serem ácidas tinham queimado a parte da cara também, de ter passado horas e horas e horas a chorar, portanto a pensar que o iam assassinar, como aconteceu depois na realidade, isto não é nenhum spoiler porque aconteceu mesmo, e esta história vai falar aqui um bocadinho desse fim de semana, dessa morte, mas ficou-me a saber a pouco. Eu que gosto de saber mais sobre a ETA ficou-me a saber a pouco e depois é a história das irmãs, das irmãs, das irmãs e depois como o livro fala que está relacionado com a ETA, eu estava à espera de mais ETA, de menos irmãs e por isso acabei por só lhe dar 3 estrelas. Outro livro de 3 estrelas, o último livro de 3 estrelas de que vos vou falar, fiquei muito desiludida, li em e-book La Ciudad de las Luces Muertas, do autor de La Península de las Casas Vacías, acho que era assim o nome do livro, que eu adorei ler, que tem realismo mágico, mas é sobre a Guerra Civil Espanhola e eu adorei ler, e aqui temos uma Barcelona do pós-guerra, que tem por aqui um fenómeno um bocadinho estranho, aqui um apagão, parece aquele apagão que nós tivemos, mas ainda pior, portanto deixou de haver luz natural, luz artificial, portanto aqui um grande apagão na cidade de Barcelona e eu já sabia que a história era de realismo mágico e já sabia que apareciam por aqui personagens, por exemplo, como o Salvador Dalí, não sei se também já aparece o Picasso, já não me lembro bem, mas há muitas personagens relacionadas com a arte que aparecem nesta Barcelona que está completamente estranha, uma cidade completamente às escuras, e depois temos aqui a tentativa de conseguir que a cidade volte outra vez ao normal e volte outra vez a ter luz.
Eu gostei da ideia principal, gostei da forma como estas personagens aqui apareceram, mas depois parece-me que a concretização de toda esta ideia não funcionou muito bem. Gostei muito do outro livro que li e aqui também já tinha visto avaliações menos positivas e já estava assim um bocadinho de pé atrás e depois acabei por só lhe dar 3 estrelas porque acabou por não me conquistar por completo. Compreendi a ideia, achei muito original ter estas personagens todas aqui, mas depois a história em si não me cativou muito e por isso só lhe dei 3 estrelas. Vou falar agora dos livros de 4 estrelas. Li um e-book, Castelo de Cartas. Temos aqui a história de uma mulher que está a gerir um hotel e que tem uma vida quase perfeita. Mas depois o regresso de um familiar, de quem ela nem era assim muito próxima, acaba por desmoronar aqui esta vida quase perfeita, traz aqui muitos segredos à mistura. Sinceramente já não me lembro de grande parte da história e percebo perfeitamente porque é que lhe dei 4 estrelas. Gostei da escrita, gostei da história em si, tive sempre muito entusiasmo para ler a história, mas não foi uma história daquelas charãs, daquelas que me ficam na memória. Portanto, tanto que não foi que lhe dei 4 estrelas, tanto que não foi que agora já não me lembro de grande parte da história. Sim, gostei de ler, sim, gosto de dar oportunidade a autores portugueses, sim, gosto de dar oportunidade a mulheres, porque leio sempre menos mulheres do que homens. Portanto, sim, gostei de ler o livro, mas já não vos posso contar muito mais sobre esta experiência. Sei que na altura gostei de ler, apesar de não me ter arrebatado para as 5 estrelas, sim, gostei de ler, mas sinceramente já não tenho grande memória daquilo que li neste livro. Eu acho que foi dos primeiros livros que li no mês de maio, já estamos quase no final do mês de junho, portanto a minha memória já não consegue abranger tudo e por isso, se calhar também por isso é que eu lhe dei 4 estrelas e não lhe dei 5, porque na altura percebi que não ia ser um livro que me ia ficar na memória. Outro livrinho de 4 estrelas, que eu também li em e-book, foi o Preto. Estava muito curiosa com este livro. Ouvi o autor falar quando foi o fim de semana, aquele do comboio literário em Évora. Portanto, estava curiosa com o livro. Já antes tinha visto o Nuno Marco, acho que era o Nuno Marco a falar do livro e tinha ficado curiosa. Temos aqui a história de um preto, que é acusado de um crime que não cometeu, que fica em prisão preventiva por causa desse crime e depois aqui as voltas todas que se dão para que ele não seja considerado culpado daquele crime que ele não cometeu. Eu percebo a ideia do livro, o livro é pequenino e lê-se bem, mas depois tem aqui diferentes pontos de vista que me distraíram um bocadinho da história. Sim, percebi a forma como ela estava contada, sim, percebi que isto está relacionado com o colonialismo, sim, isto está relacionado com o racismo, sim, isto está relacionado com a forma como eles sentem que os brancos olham para eles e como os brancos os tratam. Portanto, eu tentei colocar-me aqui um bocadinho na pele deste protagonista e tentar ver as coisas ao contrário. É um bocadinho difícil, eu sou de raça branca, portanto não sofri nada de racismo na minha vida, portanto tenho um bocadinho de dificuldade em colocar-me neste papel. Sim, percebo que o autor tenha tido necessidade de contar esta história. Não sei se a história fosse contada de outra forma, se tinha chegado às 5 estrelas ou não, mas pronto, gostei da história, gostei de ler. O livro lê-se bem, mas não me arrebatou para as 5 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas, também li em e-book, Suspicion, é do Seisho Matsumoto, mais um livro deste autor japonês. Temos aqui a história de um carro que tinha 2 pessoas lá dentro, que se despistou num pontão. Entretanto o carro cai à água, o marido morre e a mulher sobrevive. E então a história parte daí, parte desta acusação a esta mulher, desta acusação em que diziam que era ela que ia conduzir, que ela se tinha casado com ele para ficar com o dinheiro, que entretanto tinha tido este acidente para que ele morresse e ela sobrevivesse e ficasse com o dinheiro. Portanto temos aqui a história à volta disso, para depois, no final, ficarmos a saber se ela era inocente, se não era inocente, o que é que aconteceu realmente naquele carro. Há uma testemunha que diz que viu o carro, portanto, tudo isto à volta desta história, um jornalista que anda por aqui a investigar. Eu gostei, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas gostei da história, já tinha gostado dos outros livros do Matsumoto, portanto, também gostei deste. As avaliações não são propriamente muito positivas, mas eu até gostei de ler esta história e por isso dei-lhe 4 estrelas. Depois, ouvi um audiobook, Judge Stone. Estava muito curiosa com este livro, por ter sido escrito pela Viola Davis em parceria com um autor que agora não me lembro o nome, mas estava muito curiosa com este livro e resolvi ouvir em audiobook. Temos aqui a história de uma juíza de raça negra no Alabama, acho que não me enganei, no Alabama, que entretanto vai julgar aqui um caso
poderosíssimo. Uma miúda, acho que tinha 13 anos, que engravidou, entretanto foi fazer um aborto e essa médica que lhe praticou o aborto está a ser julgada por esse aborto. E depois temos tudo aqui à volta desse julgamento, a opinião das pessoas, um Estado muito conservador, depois a parte também da raça negra aqui metida nesta história, a parte também das perseguições a esta juíza por ser também de raça negra, por estar a julgar este caso. Portanto, temos aqui a parte pessoal desta juíza e temos aqui a parte profissional. Gostei de ouvir o audiobook, gostei da história, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas sim, gostei de ouvir esta história e estava muito curiosa. Também gosto muito de histórias que metam tribunais e julgamentos, especialmente nos States, que é completamente diferente daquilo que se passa em Portugal, apesar de eu não perceber muito direito, mas daquilo que vejo as diferenças são abismais e, portanto, gostei de ouvir este audiobook e dei 4 estrelas. Mais um livrinho em espanhol, também é Book Ciudad de Sal. Acho que foi o primeiro livro que este autor escreveu assim desta temática de policiais, porque acho que ele escrevia livros relacionados com o Japão, para aquilo que eu percebi. Não tinha lido nada ainda deste autor, portanto foi assim uma novidade. E temos aqui a história de um detetive que vai substituir uma detetive que se reformou, entretanto aparece-lhe aqui assim um caso um bocadinho estranho. Isto é na Costa do Sol, acho que é na Costa do Sol. E vai-lhe aparecer assim um caso assim um bocado estranho, porque ela andava a investigar uns suicídios que aparentemente poderiam ser homicídios e não suicídios. E tentamos aqui uma história assim muito recambulesca, assim um bocadinho estranha, que mete por aqui assim muita coisa aqui à mistura. Assim, gostei de ler o livro, é assim, é policial, tem muita ação sempre a acontecer, muita coisa, muita informação. Portanto, sim, gostei de ler o livro, foi em espanhol também, por causa disso também gostei e por isso acabei por lhe dar 4 estrelas. Não é daqueles livros que me ficasse na memória para sempre, portanto há coisas que eu já não me lembro da história, portanto as 4 estrelas foram merecidas e não me arrebatou para as 5 estrelas não, mas as 4 estrelas foram merecidas. Gostei de ler o livro, se este escritor escrever mais livros assim deste género, se calhar vou ler, porque fiquei contente com a escrita, contente com a história, com os personagens, portanto gostei de ler este livrinho e as 4 estrelas foram merecidas. Vou-vos falar então da última leitura de 4 estrelas. Ouvi um audiobook, El Camino. Gostei muito desta história, apesar de não me ter arrebatado para as 5 estrelas, gostei muito desta história. Temos a história de um miúdo de 11 anos, que vai estudar para a cidade. Portanto, ele já fez os estudos na sua aldeia, agora já não há mais anos de escolaridade ali na escola da sua aldeia, portanto ele tem que ir para a cidade. O pai quer que ele estude, que tenha uma vida melhor, que saia da aldeia, portanto ele vai para a cidade. E na noite que antecede essa ida para a cidade, ele tem aqui uma noite assim com grandes insónias e nessas insónias ele vai recordar muito da sua vida na sua aldeia, portanto dos amigos, as personagens da aldeia. Eu gostei muito da história, achei a história muito ternurenta, muito comovente, que me fez lembrar também a minha infância, como não estar aqui a ver a infância desta criança, deste pré-adolescente, e por isso gostei do livro. Não me arrebatou para as 5 estrelas, mas gostei, achei muito ternurente, muito fofinho. Ouvi em espanhol, de um autor espanhol, também estava com muita vontade de ouvir audiobooks em espanhol e por isso gostei mesmo muito desta escolha que fiz, de ter ouvido este audiobook, de ter conhecido esta história, de ver como esta criança, antes de partir para uma nova vida, de quase se tornar um pequeno adulto, teve aqui a reviver os seus momentos de infância, as suas brincadeiras, as suas aventuras, as suas peripécias enquanto criança e por isso gostei muito deste audiobook e dei-lhe 4 estrelas gordas e consistentes. Vou falar agora então dos livros de 5 estrelas. O primeiro livro de que vos vou falar não será uma novidade. Ouvi o último audiobook de Harry Potter e o que é que eu vos posso dizer? Foi um misto de emoções. Portanto, eu ao mesmo tempo que estava com muita vontade deste audiobook, tinha vontade de não o ouvir porque sabia que era o último. Era o 7º, era o último. E estava-me a deixar já aquele vaziozinho no coração de pensar, oh meu Deus, este é o último audiobook do Harry Potter, mas este audiobook trouxe-me tudo aquilo que os outros audiobooks já me tinham trazido, este Full Cast Edition, espetacular, estas vozes, esta história, a forma como nós estamos a ouvir o audiobook e parece que estamos metidos numa série, num filme, portanto foi delicioso voltar a este mundo do Harry Potter. Eu que durante muito tempo pensei que não iria voltar a Harry Potter porque tinha adorado os livros e não queria apanhar desilusões. Depois fui à loja no Japão, depois vi os filmes, agora ouvi os audiobooks e portanto regressei a este mundo mágico, completamente mágico
e adorei ouvir este audiobook, apesar de me ter deixado aquele vaziozinho no coração, porque agora no mês de junho andei aqui um bocado perdida, porque queria ouvir audiobooks, mas já não havia Harry Potter e não sabia muito bem o que é que me apetecia ouvir em audiobook, mas adorei ouvir este último audiobook. Já conhecia a história, sim, já sabia como terminava, sim, mas foi completamente mágico, os efeitos especiais são excelentes, os narradores também, portanto estas vozes todas deste Full Cast Edition, portanto eu adorei ouvir estes audiobooks todos do Harry Potter e claro, tinha que adorar este por ser o último, por ser o final desta história marcante, desta história que me cativou desde o primeiro livro até ao último e agora desde o primeiro audiobook até ao último, e por isso tinha que lhe dar 5 estrelas gordas, consistentes, 5 estrelas gigantes, porque adorei ouvir este audiobook de Harry Potter. Mais um livrinho de 5 estrelas, desta vez em formato de papel, desta vez em livro ilustrado, porque isto não é propriamente uma graphic novel, é um livro ilustrado. Freddie Mercury, uma biografia. É um livro maravilhoso que eu já tinha pensado comprar há imenso tempo, depois não comprei, depois andei aqui a pensar, até que não resisti. Pensei que já sabia tudo sobre a vida do Freddie Mercury, eu que adoro as músicas dos Queen, que tenho como despertador Under Pressure, mas tive que comprar este livro, tive que me deliciar com esta leitura. Estas ilustrações são assim qualquer coisa também do outro mundo. Adorei as ilustrações, adorei a forma como o livro está escrito, contado, adorei aqui os looks do Freddie, fazem-me lembrar o estúdio em Montreux, onde há algumas das roupas do Freddie Mercury que eu visitei quando fui à Suíça, e foi voltar a este mundo, foi voltar a pensar que tenho uma tristeza gigante por nunca ouvir este homem a cantar ao vivo e a cores. Tenho imensa pena que ele tenha falecido com aquela doença, que ele tenha falecido tão jovem, tinha tanto ainda para dar à música, uma voz extraordinária, excepcional, músicas que ficaram para sempre, que são imortais. Eu de vez em quando gosto muito de voltar a ouvir Queen, sim, ouço o Under Pressure todos os dias quando acordo, pelo menos o princípio do Under Pressure, todos os dias quando acordo, mas sim, adoro as músicas dos Queen, sim, são imortais e inesquecíveis, e por isso foi muito bom ler este livrinho, foi muito bom deliciar-me aqui com esta biografia do Freddie Mercury e ficar a saber coisas que ainda não sabia, sim, porque há sempre mais para conhecer, sempre mais para saber, sempre mais para aprender, e eu sou uma eterna curiosa e quero sempre saber mais sobre tudo, e sempre fui assim desde criança e continuo a ser assim, portanto essa parte eu não perdi, felizmente, e portanto tenho sempre muita curiosidade em saber tudo e mais alguma coisa, e por isso adorei fazer esta leitura. E claro, tinha que ser um livro, ao ser de um cantor que eu adoro, de uma banda que eu adoro, tinha que ser um livro de 5 estrelas, portanto adorei fazer esta leitura, foi excelente. E foi muito bom viver aqui dentro deste mundo do Freddie Mercury e lembrar-me das musiquinhas todas, e a vontade que eu tinha era ao mesmo tempo pôr aqui uma banda sonora aqui com os Queen aqui a cantarem. Também tenho uma t-shirt dos Queen, mas tinha vontade, mas claro, se estivesse a ouvir as músicas depois punha-me a cantar, depois não lia. Portanto, Bohemian Rhapsody, que é assim aquela música completamente fora da caixa, não sei, mas para mim o Under Pressure está assim no meu top, porque é aquela música que tem tudo a ver comigo. E por isso, o que é que eu vos posso dizer mais? Foi um livro de 5 estrelas gordas, consistentes, merecidas, e adorei fazer esta leitura. Para terminar, vou-vos falar da última leitura de 5 estrelas do mês de maio, uma graphic novel, Portugal. Estava muito curiosa com este livro. Quando vi este livro chamado Portugal, fiquei muito curiosa. O original é em francês, eu comprei em português, a tradução para português. O original é em francês. O autor, portanto, conta-nos a história de uma personagem que é francesa, que é desenhador, que desenha graphic novels, e está num momento de bloqueio total. Portanto, ele não sabe o que é que há de fazer, o que é que há de escrever, o que é que há de desenhar, portanto está completamente bloqueado, e um dia vem a Portugal a um festival de bandas desenhadas e resolve depois ficar em Portugal, porque ele tem raízes portuguesas, tinha passado alguns verões em Portugal, e então resolve ficar em Portugal, e é a partir daí que ele renasce, que ele descobre um novo caminho, que ele consegue quebrar este bloqueio e consegue voltar a escrever. Isto é a história também de muitos imigrantes, de muitos lusodescendentes, que descendem de portugueses que já nasceram noutros países, como por exemplo França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, já nasceram noutros países, já cresceram ali, a sua vida está ali, mas sim têm raízes em Portugal. E por isso eu não sou filha de imigrantes, portanto não passei por essa realidade, mas sim gosto
de ficar a conhecer outras realidades. Temos comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo fora. Eu ensino português fora de Portugal, portanto acabo por estar um bocado relacionada com estas vivências todas. Agora também estou a pensar, vou a Andorra também fazer certificação de alunos, muitos deles luso-descendentes, portanto, de exames de português, e portanto esta realidade é uma realidade também muito nossa, muito da Portugalidade, e por isso gostei muito de ler este livro e achei que este livro merecia as 5 estrelas. Vou-vos mostrar um bocadinho aqui da arte. Esta parte aqui, excelente, destas ruas portuguesas, aqui da roupa pendurada, aquela realidade que nós vamos a passar nas ruas e vemos a roupa pendurada, é maravilhosa. Portanto, aqui temos assim uns tons para verde, aqui para castanha, assim acastanhados, aqui já temos uns tons mais coloridos, portanto isto vai variando muito, as tonalidades vão variando, portanto não temos aqui só umas tonalidades e não outras, portanto isto vai variando muito, tem muito aqui verdes, castanhos, mas gostei muito aqui mais para amarelos. E verdes também, amarelos e verdes, portanto eu gostei muito, aqui já mais para lilazes, portanto isto vai variando, consoante também a história vai avançando, vai variando, e é muito giro ficar a descobrir a vida também da família deste homem, e como ele descobriu como tinha sido a vida da família antes de emigrar para a França. Portanto eu gostei muito de ler este livro, gostei muito das tonalidades, das cores, do grafismo, portanto gostei mesmo muito, gosto muito de ler graphic novels cada vez mais, e portanto foi uma grande leitura também que eu fiz no mês de maio, e tinha mesmo que dar a este livro 5 estrelas. E foram estes os livrinhos que eu li no mês de maio, leituras de 3, de 4, de 5 estrelas. Sim, foi um mês bom, sim, fiquei contente, sim, li muitos livros. Ao ler muitos livros é normal que haja diferentes avaliações e que os livros não me tenham cativado todos por completo. Isso é completamente normal, quantos mais livros leio, mais acontece, e normalmente quando não leio sobre determinadas temáticas que me entusiasmam mais, isto normalmente acontece, mas estou contente com as leituras do mês de maio. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livrinhos ou se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários, e não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!